Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. É um prazer estar com vocês novamente para mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre uma visão que eu tive recentemente da chegada da apostasia. Eu quero dizer o que significa apostasia. Apostasia significa abandono ou rejeição consciente da fé em Deus, em Jesus e o Espírito Santo. Este é o conceito de apostasia segundo a Bíblia. E é interessante que este assunto é pouco mencionado dentro das instituições evangélicas, ou quase nada. E é dela que o Senhor Jesus Cristo fala em São Mateus capítulo 24, bem como o apóstolo São Paulo também fala, segundo Tessalonicenses capítulo 2. Depois da leitura desses textos sagrados, eu estarei contando a visão que o Senhor me deu. Por quê? É interessante nós meditarmos antes nos textos sagrados, porque ele vai dar base e também vai dar sustentação para a visão que eu tive. Porque toda visão, ou todos sonhos, ou revelações, ou profecias, ou arrebatamentos, eles têm que estar confirmados na palavra de Deus. Então, por isso, faço questão de colocar as passagens bíblicas aqui, e você vai ver e meditar que não tem nada a ver com o mundo. Essa apostasia que está vindo, ela não tem nada a ver com o mundo. E eu quero que você medite nos versículos da palavra de Deus que vão aparecer aí e tire as conclusões. E depois disso estarei passando a visão espiritual da apostasia terrível que está chegando. E como o Senhor mostrou para mim, e também como o Senhor vai livrar os seus. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque ponto eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. São Lucas, capítulo 13, versículo 24. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e, em teu nome, não expulsamos demônios, e, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós, que praticais a iniquidade. Muito, CP 7 versos 22 e 23. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses, capítulo 2 versículo 3. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. São Mateus capítulo 24 versículo 22. Agora eu vou passar para vocês a visão da apostasia que está chegando com força total. Pois bem, a visão é esta. Eu estava na frente da minha casa, do lado de dentro do meu quintal, na área, e eu vi que do norte vinha um barulho tremendo. Parecia uma tempestade que estava chegando. E olhei para o norte, porque a frente da minha casa fica para o norte. E eu vi uma grande tsunami. Acredito eu que uns 30 metros de altura ou mais tinha essa tsunami. Uma violência tão grande, e as águas eram cor escura, como pó de café. E era no mundo todo. E aonde ela passava, ela ia destruindo milhares de casas. Era prédios, era casas muito bem feitas, e ficava só o pó. Era uma destruição total. Não tinha como escapar.
E eu fiquei temeroso com aquilo. Eu fiquei espantado com aquilo. Porque se fala muito em tsunami nas cidades costeiras. Não se vê falar em tsunami em cidades longe do mar. Mas eu via como se fosse uma coisa global. E foi chegando perto da minha casa. E eu comecei a clamar a Deus, clamar por livramento, clamar o sangue de Jesus, pedir proteção para mim, para minha família. E também para as pessoas, que Deus tivesse misericórdia da sua igreja. Eu sabia que aquilo lá era uma coisa terrível. E para minha surpresa, quando aquela tsunami aproximou, chegou praticamente na calçada da minha casa, ela pulou por cima da minha casa e não atingiu minha casa. Ela passou por cima da minha casa e assim que ela passou, ela continuou o rastro de destruição. Eu vi a cidade só no pó, mas observei que um número bastante limitado, pouquíssimas casas ficaram de pé. E a minha era uma dessas que tinha ficado de pé. Eu observei que as casas que ficaram de pé não eram casas suntuosas, edificações fortíssimas, não. Eram casas que às vistas dos olhos eram como casas populares. Mas muito poucas mesmo. É assustador o número de casas que não foram destruídas. E na minha mente, na visão, se tratava da apostasia que está chegando no mundo. E poucas pessoas livrarão-se delas. Somente os crentes verdadeiros é que escaparão. Não serão atingidos por esta apostasia. Apostasia, meus irmãos, não se aplica ao mundo. Não, apostasia se aplica aos que conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos afirma que o Senhor Jesus vai guardar os seus. Mateus 24 e 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O quão terrível vai ser se agora ainda está mais ou menos, muitas pessoas estão abandonando a fé, apostatando-se da fé. Imagina essa apostasia que está chegando. E para tanto, eu quero colocar aqui no final alguns clipes de cultos pelo mundo afora, totalmente desvirtuados, uma anarquia, uma baixaria, uma parafernália, e chamam de culto, de adoração a Deus, coisa vergonhosa. Aqui no Brasil já está assim, mas aí fora ainda está pior. Coisas nojentas, bizarras, palhaçada. Vocês vão ver os vídeos aí.
Assiste até o final e você tira a conclusão dos versículos que eu já mencionei aqui e dos versículos que apareceram em tela para você aí ver. Se não é justamente isso que está acontecendo, a apostasia desenfreada, porque o Senhor Jesus, através do apóstolo São Paulo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele falou as seguintes palavras, meditemos. O apóstolo São Paulo deixou na sua epístola aos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Já falei que a apostasia aqui se atribui a crentes, a conhecedor da palavra. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que vai haver um grande abandono da fé. Vai haver um grande afastamento de Deus. Vai haver um afastamento terrível de abandono de Deus, da fé, de Jesus e do Espírito Santo. Os crentes perderão o amor à palavra, amor à oração, santificação, não darão crédito e até se levantarão contra aqueles que defendem essas teses aqui. Então o que vai acontecer? Essa apostasia está chegando. Jesus mostrou para mim, está chegando. Mas Jesus vai livrar os seus para não ser atingido com essa apostasia. E depois o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Só vai permanecer os que estão arraigados em Cristo Jesus, amando a sua vinda, orando, consagrando, separando-se do mundo. Porque o Senhor vai arrebatar a igreja no meio dessa apostasia. E ele diz que vai abreviar, como está escrito em Mateus 24, verso 22. Não adianta me falarem que vai abreviar a grande tribulação, não. A tribulação é 7 anos contados, faz parte das 70 semanas de Daniel. Não será tirado e nem será aumentado. Serão 7 anos. Mas a igreja, o Senhor vai abreviar a sua retirada daqui. Porque se ele não fizer isso, ninguém se salva. Então ele vai tirar a sua igreja no meio dessa grande apostasia. E depois do arrebatamento da igreja e dessa apostasia, virá o iníquo, o homem do pecado, a quem o Senhor destruirá com assopro da sua boca. Fica com esses clipes aí dos horrores, das barbáries que estão praticando dentro das igrejas. E é multidão. É na África, é na Coreia, é nos Estados Unidos e é em tantos lugares do mundo. E as pessoas estão cegas, enganadas. Mas o Senhor Jesus sabe cuidar dos seus. Eu peço a você, deixa o seu like. O seu like não é para mim, é para Jesus. Quando você está dando o seu like aí, sabe? Você está dizendo, gostei, é as coisas de Deus. E quando você se inscreve, você está unindo-se comigo para nós levarmos essas verdades e ver se nós conseguiremos, em nome de Jesus, arrebatar alguém do fogo do inferno. E acione o sininho das notificações para você ser informado de novas postagens. Fica com esses clipes e tira as suas conclusões. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Eu postei esses pequenos clipes aí de igrejas espalhadas para o mundo afora, África, Coreia, Estados Unidos, para vocês verem, quando a Bíblia fala de apostasia, ela não está se referindo ao povo do mundo, mas sim
aqueles que conheceram ou conhecem a verdade, desviando-se da fé, da doutrina de Jesus e do verdadeiro culto a Deus. Veja o que esse povo faz dentro das igrejas. É coisa absurda. Isso não é culto, gente. Isso não é culto. Como que o nosso Deus está vendo isso lá dos céus? Veja, isso tornou-se uma discoteca. Tornou uma boate. Veja só. Não tem cabimento. Então, a gente tem que abrir a boca, tem que falar. A palavra de Deus fala que os covardes, os medrosos, os tímidos não herdarão o reino do céu. A gente fica vendo essas coisas e não fala nada. Como? Demonstrando medo, timidez. Né? Veja se isso tá sentindo nada. Estava lá tudo normal, com o microfone na mão. Largou o microfone e bailou. Essa faz a mesma coisa. Isso tudo em um culto que dizem que é para Jesus, que é adoração. Chamando isso, olha só o que esse rapaz vai fazer, olha só. Chamando isso de avivamento, de revestimento. Chamando isso de derramar do Espírito. Isso é uma tremenda atrapalhada, né? Eu teria vergonha de... Olha o que esse faz aí, ó. Que proveito. Olha só. Olha só. Olha só. Onde há Espírito Santo nisso aí, e eles posam como deuses, como poderosos, como aqueles que estão cheios do poder, né? Da graça. E não tem nada aí, não tem revelação, não tem nada, evangelho não tem libertação, não tem nada. E assim vai indo. As coisas vão indo dessa maneira. É a visão que o Senhor me deu de uma grande tsunami invadindo o mundo, arrebentando com tudo. As casas que ficaram de pé, a resposta está lá em São Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as cumpre, considerá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, bater os ventos, correr os rios contra ela, e ela não caiu porque estava edificada na rocha. Mas a construção na palavra. O Senhor me deu a revelação, me deu o discernimento da visão. O tsunami é essa onda aí, ó, de apostasia, que está tomando conta do mundo, né? Começando pelos evangélicos, por pastores, cantores, congregados, e acontecendo isso aí, ó. Agora veja o que esse faz, coloca a Bíblia no chão, a Bíblia tem que estar na mão, e ele pregando, ensinando a palavra de Deus para esse aí. Isso é um espírito de engano também, olha aí. Olha lá, o grandão fica ali, né? Agora o de trás vai dar um impulso, olha lá. Sente nada, cai lá. Isso aí são comparsas desse camarada aí, ó. Olha só, que absurdo, gente. Aí, apostasia. Apostasia misturada. Apostasia é um aglomerado de doutrinas de demônio, né? Tá tudo aí. Apostasia é isso. Aglomerado de espírito de engano com doutrinas de demônio. Implantando isso. E a multidão tá lá, ó. Não ouve palavra, não ouve nada. Que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Olha lá só, que absurdo. Isso tudo é comparsa. Olha lá. Comparsa. Os marmanjão desses caindo pro chão. Caindo porque querem cair, né? Agora o outro levanta lá. Olha lá, encena mais ainda lá. Olha só. Uns marmanjão grandes já, de idade. Né? Que exemplo que eles estão dando para as crianças, para os adolescentes. Qual é o exemplo que eles estão dando? Eu fiz questão de colocar isso aí para vocês verem de onde está vindo, de onde vem. Jesus disse que o escândalo há de vir entre vocês, falou. Dentre vocês.
Jesus falando para os discípulos e a multidão, ó, o escândalo há de vir entre vocês, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E ele fica posando como poderoso, olha lá. Né? Aí em cima do púlpito, aí já é em outro lugar, né? Olha só. Deus está fazendo o que aí? O Espírito Santo está fazendo o que aí? O que Jesus está fazendo aí? Eles se acham mais poderosos que Jesus. Né? Jesus pregava assentado numa pedra, sentado numa relva, em cima de um barquinho velho, na verdade, no monte. É onde Jesus pregava no cemitério. Esse povo tá aí desse jeito, fazendo isso aí, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Tá pegando esses anciãos aí, essas pessoas já de uma certa idade. O que vai fazer os jovens de hoje, os adolescentes, né? Ainda bem que Jesus está voltando. Muito em breve, o Senhor Jesus vai voltar. São Mateus capítulo 24, versos 22 diz: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, ele vai abreviar os dias. E com certeza é do arrebatamento, porque os 7 anos da grande tribulação não pode nem tirar nem aumentar, porque está na profecia do profeta Daniel. Não pode nem tirar nem aumentar. Então, com certeza é o arrebatamento da igreja. Se o Senhor demorar para buscar a sua igreja, todo mundo vai se perder. Todo mundo. Todo mundo vai se perder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos cobre com seu sangue. Por ser esse escrito aí, meus amados amigos e irmãos, para vocês verem, né? Como que está o evangelho em volta do mundo, né? Isso aqui não é no Brasil, não. Mas aqui no Brasil está a mesma coisa também. Você está se alastrando aqui no Brasil, na América Central. Olha aí, que gracinha. Os dois grandões. Já, né? Um barba. Olha só. Que absurdo, gente. Que coisa terrível. Que o Senhor venha guardar a sua igreja debaixo do seu sangue.